amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Estamos também na TV Guarulhos, canal 20 OHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, www.gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/Programa Gente que Fala, WhatsApp 974012235, chat no site da AltV e também um telefone que fica à sua disposição, 50526622. Participando desta edição de Gente que Fala, Dr. Cláudio Roncati. Prazer tê-lo aqui, Dr. Cláudio. Prazer é meu de retornar a essa casa, onde eu me sinto muito bem. E é uma honra poder explicar alguma coisa para os seus ouvintes e telespectadores. O Dr. Cláudio Roncati é cirurgião plástico, fundador da Sociedade Brasileira de Laser. Anunciei corretamente? Perfeitamente. Vocês têm um currículo muito intenso, normalmente tem uma série de outras especializações, especialidades no meio de... Mas isso basta? Isso basta. Aqui não cabe currículo, aqui cabe simpatia, aqui cabe vontade de oferecer alguma coisa do conhecimento da gente para quem está ouvindo e para quem está assistindo, e a honra de estar ao seu lado aqui, Zé Copé. Dr. Sérgio Scalon, que é cirurgião dentista. Prazer tê-lo aqui, Dr. Sérgio. Mais uma vez, muito obrigado. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. O senhor é diretor da Uniodonto São Paulo. Isso. Quando eu digo Uniodonto São Paulo, por que essa limitação de espaço, posso dizer assim? Não entendi a sua... É porque agora, há instantes, a gente estava conversando e eu trago algumas coisas que a gente ouve, né? Então, o senhor viaja pela Uniodonto pelo Brasil todo. Isso. Aqui São Paulo fica muito limitado, é isso que eu quero dizer. Não, a Uniodonto é uma cooperativa e existe no Brasil todo um sistema cooperativo, né? Sim. E são diversas uniodontos. Hoje são 114 uniodontos no Brasil todo. Você falou o número que eu estava querendo. Falei o número que você estava querendo? Isso. Você vai jogar no bicho hoje? Não. Muito bom, mas a informação em si, porque quando se fala Uniodonto São Paulo, fica muito restrito. Mas é exatamente a nossa área de ação, né? Cada uniodonto tem uma área de ação. Certo. E a nossa área de ação é a cidade de São Paulo e a região metropolitana. Perfeito. Doutor Roncati, doutor Cláudio Roncati, eu vou tomar a liberdade de não ler todo esse texto aqui que o Pedro preparou, até porque quando vem assuntos de medicina aqui eu fico... Né? Por exemplo, aqui diz que a possibilidade de controle de sudorese excessiva através de cirurgia plástica? Através de uma cirurgia neurológica. Cirurgia plástica também. Há dois tipos de cirurgias que podem Estou controlar. perguntando porque, como o senhor é cirurgião plástico, Perfeitamente. Né, a minha curiosidade de jornalista é isso. Perfeitamente. Okay. E está corretíssima a sua colocação. Existem dois tipos de cirurgia que pode ser utilizada para corrigir a hiperidrose. Que daqui a pouquinho eu explico o que é a hiperidrose. Porém, você pode fazer isso através da ação no nervo simpático, chama-se simpatectomia. É uma cirurgia que busca seccionar esse nervo a nível da medula, né? A nível próximo da medula, para que esse estímulo neurológico deixe de existir. E existe também a cirurgia plástica que abre a região, especialmente na axila, e busca seccionar aquelas glândulas que provocam a sudorese. Simples assim? Simples, não. Complicado, cirurgicamente complicado, né? O que é simples o senhor torna uma explicação simples, né? E um processo que quem tem sudorese excessiva, quem transpira demais, né? Posso usar esse termo? Perfeitamente. Quem transpira demais, né? Vê isso como um grande problema. E, de repente, o senhor traduz isso com tanta simplicidade. Então, mas vamos então falar comparativamente, vamos mudar a colocação.
Você tem, então, 2 procedimentos cirúrgicos para corrigir a hiperidrose. O que é hiperidrose? Então, veja só, quando eu estou fazendo exercício físico, estou jogando meu futebol, estou praticando minha arte marcial, estou correndo na esteira, estou fazendo spinning, eu devo suar. Perfeito? Sim. Porque eu estou estimulando o meu organismo, estou aquecendo o meu organismo, e a sudorese é uma troca de temperatura do organismo com o meio. Muito bem. Agora, se eu estava lá antes de entrar aqui no programa, e aí a Rayala diz, doutor, vai começar, e aquilo me gera uma ansiedade. Em algumas pessoas, o que ocorre? Nada. Nas outras pessoas, pode ocorrer um estímulo ao sistema nervoso central. Esse estímulo é transferido para o sistema nervoso autônomo, especificamente o simpático, e o sujeito começa a suar. Em alguma região do corpo já pré-determinada pela hereditariedade dele. A axila, por exemplo. E aquilo é a mais comum? É a mais comum, é a axila. Mas pode ser nas mãos, pode ser nos pés. Né? E aquilo é extremamente desagradável. Imagina você nos pés, está tendo a sensação que está pisando no molhado. Porque é realmente uma sudorese intensa. Né? Então, este transforma aquilo num círculo vicioso, e aí o sujeito sua, ele fica mais ansioso, mais nervoso, estimula mais ainda e sua mais ainda. Doutor Roncati, recentemente, aliás, onde o senhor está sentado aí, um dos participantes do programa, quando eu olhei a mão dele, ela estava totalmente molhada. Perfeitamente. Eu fiquei imaginando se ele tinha derramado a água desse copo que a Neide coloca aqui para a gente e tal, e não entendi bem o que era, mas a mão dele estava realmente, né, molhada. E eu acho que ele procurava um lenço, não conseguia encontrar o lenço, aquele negócio todo. Eu queria entender esse procedimento, porque transpirar nas axilas é um negócio comum. Aí o senhor diz de mão, aí eu vi do meu lado alguém que é mais molhada. Não, mas Ancopé, é isso que você está falando, a tua colocação é perfeita. Dá a impressão que o sujeito molhou a mão. Então ele está com a mão extremamente molhada, quer dizer, é uma hiperidrose. Hiper de maior, de grande, de exagerado, quer dizer, uma sudorese exagerada. Então, comparativamente falando, o que vocês estão vendo aí agora no vídeo é a ação da toxina botulínica. Então, veja, isso comparativo com uma cirurgia é um procedimento de 10 minutos, né, onde você vai aplicar a toxina botulínica intradérmica. Essa toxina vai paralisar esses músculozinhos que espremem as glândulas para o sujeito suar, e ele vai parar com essa hiperidrose. Então, é um procedimento extremamente simples, que comparativamente, é isso que eu quis te dizer no começo, com o procedimento cirúrgico, na minha opinião, ganha de 10 a 0, porque eu não preciso fazer uma cirurgia. Diga-se de passagem que muitas vezes as cirurgias citadas aqui não atingem o efeito desejado. E muitas vezes esse botox é definitivo, Zancopé. Se o sujeito tiver esse estímulo emocional, esse estresse que esse cidadão estava aqui ontem, que não é o habitué dele, né? Se esse estímulo emocional for muito grande, a toxina botulínica resolve o problema definitivamente. Ou então faz uma aplicação a cada ano, a cada ano e meio, e pronto. Vanessa Marques, que é a diretora da empresa Dona Físio. Grato por tê-la aqui no nosso Gente que Fala. Boa tarde, obrigada pelo convite. Você é fisioterapeuta, é isso? Sim, sou fisioterapeuta, especialista em obstetrícia. Também conosco a otorrinolaringologista Flávia Diniz. Prazer tê-la aqui, Flávia. Prazer meu estar aqui com vocês. Quando o Dr. Cláudio estava fazendo a explanação dele, eu não sei se você concordou ou discordou do que ele estava... Totalmente, concordei. Sim. Não tenho que duvidar. Eu até digo assim, às vezes a gente não passa pela situação, a gente não tem noção do que a pessoa sofre. O suor em excesso parece que é pouca coisa, mas, um exemplo, eu tenho pacientes homens que têm que comprar o sapato social, um número maior, porque tem que colocar meia de algodão e depois aquela meia fina. Tem gerente de banco, alguém que tem reuniões executivas e não pode apertar a mão porque está nervoso e fica... Tem gente que tem nojo de pegar na mão que está suada, então não aperta a mão. Então, assim, além do cheiro que o suor no sapato fechado, ou então, exemplo, eu tenho uma paciente
16 aninhos, uma determinada hora na festa, ela vai com as colegas no banheiro para as coleguinhas abanarem, para não ficar marcado o vestido. Quer dizer, então, assim, são situações que, assim, não é uma doença, não é uma febre, mas que marginaliza aquela pessoa, tira você do normal da sociedade. Então, e que como concordo totalmente, não podia ser diferente. É um procedimento que, assim, no pé dói mais, porque a pele é mais espessa, mas, assim, eu ainda não vi nenhum paciente dizer, não quero mais. Reclama, xinga, diz um desaforinho aqui ou ali, mas com 10, 12 meses volta para colocar, porque foi a melhor coisa que fez. Com certeza. Doutor Cláudio, algo a acrescentar, doutor Cláudio Roncato? Não, eu tenho a acrescentar o seguinte, exatamente o que a doutora falou, o sujeito torna-se socialmente inaceitável. Eu tenho um paciente, por sinal da minha família, que usava mods na axila. É muito Imagina que desagradável isso para um moço, para um senhor, para quem quer que seja, né? Uma mulher então nem se fala. E é isso, imagina esse cara citou do pé, você todo momento que está andando, caminhando, tendo a sensação de estar pisando numa coisa molhada, Está patinando. encharcada. Está patinando no momento em que caminha. Deve ser horrível isso, né? Você está conosco neste Gente que Fala. Doutor Sérgio, eu tenho aqui uma informação que é assustadora, onde implantes dentários são feitos com produtos piratas. Isso é real, doutor Sérgio? Me assusta. Ó, Me assusta. infelizmente, a realidade é uma parte da odontologia que sofreu um desenvolvimento muito grande, tecnológico principalmente, e existem os abusos. Sempre no Brasil vai ter um paralelo de qualquer coisa que seja, né? Mas o resultado os preços que são colocados aqui na informação são assustadores, né? Porque um procedimento normal com produtos na base de R$500 que são oferecidos via internet por R$10, até eu que sou bobão, eu acho que tem alguma coisa errada, né? A esmola Realmente é muito tem. boa. E qual é o erro? Você vai saber depois do resultado, né? Sim. Você vai comprar o de 10 ou vai colocar o de 10. Então, como é uma tecnologia muito avançada, né, a gente tem que ficar atento ao preço. Sim. Não é que o implantodontista está cobrando muito caro, é preciso ver que material ele utiliza, né? Se for muito barato, a gente desconfia. A mesma coisa da ação da toxina botulina. Existe no mercado muita coisa paralela. E quando o preço é muito inferior, aí você pode desconfiar que o resultado não vai ser o mesmo, né? O grande problema, doutor Sérgio, é distinguir esses profissionais que são corretos no procedimento com os seus clientes, com os seus pacientes, desses que estão aí no momento se aproveitando. Esse é o meu grande questionamento, né? A ética, você sabe que é o conceito, né? Sim. O exercício dela é que é difícil, né? Então, você não pode mensurar se é ético ou não enquanto você não tiver ali o exemplo, né, da ética. Então, esse profissional realmente ele não vai durar muito tempo no mercado, porque os resultados deles vão ser sempre insatisfatórios. Mas o estrago que ele fizer na boca de alguém Aí, pode levar para a doutora Flávia aqui. Com certeza. Porque ela é responsável pelo ambulatório de contorno facial. Pois é. Então o estrago pode ser tão grande que vai parar nas mãos da doutora passa Flávia. a ser um caso de levar para o advogado também, né? Sim. Porque, de repente, é um caso de polícia. Eu até diria assim, hoje em dia, até para
para a plateia, para o espectador, nós temos o Google, né? A Dr. Google acho que é um concorrente terrível de vocês. Isso, então, se você lança lá o nome do profissional, você vai ter noção quem ele é, qual a formação, da onde ele veio, o que ele fez. Eu diria assim, um exemplo, um familiar meu quer procurar um médico que eu não conheço, a primeira coisa que eu pergunto, quem te indicou? Quem que falou dele? Qual o resultado que você viu? Eu acho que isso o telespectador tem que procurar, não o preço. Eu acho que, assim, preço, talvez, para algumas coisas banais, podem pesar. Mas eu acho que, assim, você vai procurar, vai fazer uma cirurgia, vai fazer um implante, você vai fazer uma coisa mais barata, isso aí vai sair muito mais caro depois. Mas nesse Dr. Google que se consulta, né? Aí vem lá aqueles que são mais entusiasmados ainda e querem saber sobre o procedimento. Aí o Dr. Cláudio descreveu todo um procedimento, mas eu vou lá para saber, né, não só o procedimento dele, mas os produtos e tudo. Eu vou para um outro lado de pesquisa que vocês profissionais não procuram. Não... E o que é pior, até digo, só vendo notícia ruim. Se o Dr. Cláudio fizer uma cirurgia maravilhosa, pode ter certeza que não vai sair na mídia de jeito nenhum. Agora, se ele fizer uma besteira, todo mundo sabe. Então, você entra no Google para saber sobre o procedimento, provavelmente você vai sair o quê? Assustado, não vai querer fazer, ou o que é pior, vai procurar uma pessoa que soube maquiar o que está querendo falar. Então, assim, quando eu digo procurar o Google, é para procurar saber quem é a pessoa, o profissional. Qual é a origem dele, o que é que ele usa, conversar com ele, entendeu? Ver se ele te dá atenção logo na primeira consulta, se ele te dá realmente segurança, digamos assim. Sim. Tem também os conselhos regionais que você pode consultar e as sociedades de especialidade, não é? Que se a pessoa realmente quer fazer uma pesquisa e é algo importante para si, que faça essa pesquisa bem feita, porque o papel aceita qualquer coisa. Então, no Google, como não há filtro, eu posso colocar lá que eu sou professor da Harvard University. Não há filtro naquilo. Então, eu acredito que a consulta aos conselhos, às sociedades de especialidade, seja importante, não acha, Flávia? Com certeza. Porque aí você terá realmente um... Vocês são profissionais, vocês não sabem o que o curioso faz. Mas é o famoso quem indica. Você vai procurar, assim, um exemplo. Eu tive o prazer, posso até dizer chato, mas eu tive o prazer, domingo me acordei 7h30 da manhã, com uma paciente me pedindo uma opinião sobre uma ginecologista, que ela estava com urgência ginecológica, não sabia quem procurar. Então, assim, ela confia tanto em mim que a pessoa que eu indicasse, ela... Então, eu acho que é isso daí, não é simplesmente, a clínica é muito bonita, aquele médico fala bonito, o dentista, o profissional. Não é isso. Porque, infelizmente, tem gente que sabe, é como ele está dizendo, eu sou de Harvard, e... Vamos fazer o quê, né? Vanessa, aliás, nós temos, por favor, a Rayala que aproveite aí o momento aqui. Sobre dores nas costas durante gestação. Isso é comum à maioria das mulheres mesmo? É muito comum. A literatura diz em torno de 80% de dor nas costas, mas ela não subclassifica em que tipo de dor. Então, a gente tem dor alta, dor baixa, dor lombar. E é importante a gente, como profissional, estar identificando o tipo de dor para tratar da forma correta. A gente está lidando com uma gestante, tem um bebezinho, então eu falo que sempre são 2 pacientes ao mesmo tempo. Então, a gente tem que saber identificar para tratar da forma correta. Como é que você fala dor? Você pode ler qualquer revista, procurar no próprio Google. Ele vai dizer que você tem, a grávida vai ter dor lombar devido ao aumento da sobrecarga na região abdominal, pélvica. O bebê vai crescendo, o útero vai ganhando peso e isso vai sobrecarregar a articulação do quadril, que fica mais frágil na gestação. Os ligamentos ficam mais frouxos, até para a passagem do bebê, independente do tipo de parto, o corpo trabalha para isso. Então, a gente fala que toda essa sobrecarga vai sobrecarregar a coluna da mulher. E, geralmente, a paciente realmente tem dor. Mas é tratável, ela não precisa viver com a qualidade de vida afetada porque está com a dor lombar. Então, a gente orienta alongamentos, posturas para levantar, são coisas super simples. Como uma pessoa que está em casa tem que lavar uma louça, a gente orienta a lavar da forma correta para diminuir a carga na coluna. Como eu vou levantar da cama? Então, a gente Lavar a louça. Lavar a louça é uma coisa simples.
Lavar louça. Então, eu sempre oriento. Parece muito simples. É simples, mas é uma coisa que se a gente não orienta, pode aumentar a dor. Então, a gente sabe que não é todo mundo que tem a possibilidade de ter alguém em casa para lavar a louça para ela. Então, as pessoas que não têm, eu sempre oriento colocar um calço em uma das pernas para a gente tirar a sobrecarga de uma perna para outra e isso a gente consegue diminuir a sobrecarga na região lombar. Então, uma dica simples, mas que traz bastantes resultados. Repete para mim que eu estou querendo entender. Vamos Põe lá. um calço. Então, é um calço. Eu sempre falo uma caixinha de sapato. Antigamente, falava uma lista telefônica, não existe mais. Então, uma caixinha de sapato, alguma coisa um pouquinho mais alta, você apoia o seu pé, direito ou esquerdo, lava a louça um pouquinho, troca o pé. Porque daí você vai fazer uma descarga de peso diferente de um lado para o outro. Daí não vai, a carga não vai ficar diretamente na coluna. Tem um tempo em que essa dor se manifeste mais, a partir de geralmente mês, a partir mês, do quinto, sexto mês, porque é quando a barriga começa a aparecer. Então, é quando a grávida começa a se sentir grávida. Antes disso, todo mundo olha, fica desconfiado, será que está grávida, está gordinha? Então, até ela se sente, não vai aparecer a barriga. Então, por volta do quinto, sexto mês, aparece essa barriga e daí começa a aumentar as dores. São todas as gestantes que tem? Não, mas é a maioria. E as pacientes que já tinham uma dor prévia anteriormente podem ter essa dor antes da barriga aparecer. Acentuada? Maior, porque se você já tem uma dor e você não está grávida, tem uma hérnia de disco, um problema na coluna, quando você engravida, a própria ação hormonal vai estar agindo, né? Não é só a parte mecânica, e daí ela vai manifestar essa dor antes da barriga aparecer. Daí a gente trata antes. Existe essa possibilidade de fazer uma eu como fisioterapeuta oriento desde o início, antes de ter a barriga, para quando aparecer essa barriga, se tiver a dor, ela ser a menor possível, para que ela consiga fazer as atividades de vida, trabalhar, fazer uma caminhada, que também é importante. Ok. Doutora Flávia Diniz, a senhora é otorrinolaringologista, certo? Isso. Agora, é responsável pelo ambulatório de contorno facial da Sociedade Brasileira de Medicina Estética, diretora da Clínica Facial. Quando eu leio a tua especialidade aqui, a tua atuação, né? Eu fico, aliás, por coincidência, estão bem próximos. Tem relacionamento com Tem, seria a área de atuação em comum. Na realidade, eu fiz otorrinolaringologia, que foram 3 anos de formação, e depois eu fiz na USP mais 3 anos de cirurgia plástica da face. Então, assim, eu trato mais realmente da face. E, assim, hoje em dia, pelo MEC, já o otorrinolaringologista, quando ele sai formado, ele recebe o título de especialidade pela AMB, tudo bonitinho, ele tem ali, não só que fazer a amidalectomia, que é tirar as amígdalas, como também a cirurgia do ouvido para surdez, como também a formação em otoplastia, que é a correção da orelha, por orelha de abano ou por lóbulo, algum dano desse. Agora, os usos daqueles alargadores terríveis, né? Como também a própria pálpebra, o nariz, o pescoço, na realidade, a face como um todo. Aqui no Brasil, ainda é uma área que tem colegas que aceitam, colegas que não aceitam. Nos Estados Unidos, eu tive o prazer, o ano passado, em junho, o professor João Maniglia, de Curitiba, do Hospital das Clínicas de Curitiba, ele foi homenageado na Academia Americana de Cirurgia Plástica da Face, que já existe há 50 anos. Eles comemoraram 50 anos e foram prestigiar alguns colegas, dentro deles foi o Dr. João Maniglia, que é otorrino. E um exemplo, tem o Dean Toriumi, tem vários, se a gente for citar aqui, várias pessoas assim nobres que fazem realmente a história da cirurgia plástica da face e que a formação básica é otorrinolaringologia. Então, isso é uma coisa que está para vir, com certeza, e eu acredito que tem espaço para todo mundo. Sem dúvida. Não é? Mas, doutor Cláudio, me socorra, por favor. Pois não. A senhora citou orelha, né? Problemas de orelha, e falou desses alargadores de orelha. Tem gente que tem orelha de abano, né? E tem problemas. Mas tem gente que eu acho que tem vontade de ter uma orelha. Né? O cara começa a esticar a orelha de tal maneira que eu não consigo entender um negócio desse. Olha, eu acho que é um treino para ser feio. Diga assim, meu querido, você está achando bonito ser feio? Porque não é possível. Coloquem assim, acham um pouco. Tem um bonitinho, pequenininho, mas vão colocando grandão. Eu acho que essa turma esquece que vai virar adulta.
e que vai ter que impor uma postura para um cliente, para um paciente. Já imaginou se eu chego aqui com aqueles alargadores, com um bocado... Qual a segurança que eu estou passando? Mas isso aí é uma coisa bem questionável. Eu, particularmente, eu não concordo. Eu acho que, assim, Deus te deu tudo isso aqui que a gente tem que respeitar e tem que cuidar. Então, eu não concordo. Mas o que a gente tem mais comum, pelo menos na minha casuística, não sei se o Cláudio concorda, são as mulheres. Por quê? Conta dos brincos. Entendeu? Coloca aqueles brincos imensos. Eu, pelo menos, já fechei a minha umas 2, 3 vezes. Porque a gente gosta de colocar. E aí o furo da orelha tende a ficar aberto e fica feio. Então, isso aí não deixa de ser uma correção de lóbulo. Uma correção boazinha, mas é uma correção. Ou então, com um brinco, com aquela argola, puxa com um pente ou um assalto, infelizmente, e realmente parte o lóbulo, né? É um trauma. E, infelizmente, o alargador. Então, todas essas cirurgias seriam as cirurgias da orelha, que pode ser abrangentemente falado da otoplastia ou a correção do lóbulo, propriamente dito. Doutor Cláudio, me socorra, doutor Cláudio. Eu estou ouvindo falar em recuperação, reparação, não sei qual é o termo correto de mulheres. Ela falou que fez 2 vezes. 2 vezes. Daqui a pouco tem que fazer de novo. Sabe por que o cirurgião brasileiro, o cirurgião plástico... O senhor é fundador da Sociedade Brasileira de Laser. Você sabe por que o cirurgião brasileiro é o mais bem visto no mundo? Porque a nossa população é tão miscigenada que você pega de tudo aqui. Então, você imagina, o meu professor aqui da Cruz Vermelha, hoje do Hospital de Efeito da Face, Paulo Carlos Correia, falecido, ele dizia o seguinte, que entrou uma senhora no consultório dele e disse assim, amiga da mãe dele e tal, ele era recém-formado em cirurgia plástica, e ele olhou para ela e viu aquele narigaço, né? Falou, ela veio operar o nariz, né? Babou. E disse, depois de uma troca de alguma conversinha ali, falou, então a senhora esperou me formar para vir operar o nariz comigo? Ela disse, não, Paulo, eu vim operar a mama. Você acha o meu nariz feio? E ele, evidentemente, perdeu o paciente, né? Então, isso serve como exemplo, hein, Zacopé? Do seguinte, o sujeito vai com alargador na sua clínica, cheio de tatuagem, é uma coisa da nossa própria população, nessa população extremamente miscigenada que nós temos. Você vê, ao mesmo tempo, um paciente sentado ao lado do outro, uma senhora distinta, né? E um sujeito com a calça jeans e um tênis. Quer dizer, então, a nossa população é assim. E nós temos que aprender a conviver com isso e, de repente, fazer essas correções quando o sujeito desiste daquele troço, que são extremamente difíceis, né? Como toda quarta-feira, doutor Nelson Letísio. Boa tarde, doutor Letísio. Doutor Letísio, que é cirurgião plástico, participa com frequência do nosso Gente que Fala às quartas-feiras. Tudo bem, doutor Letísio? Tudo bem, Zacopé, e você? Tudo em ordem, hein? Nós vamos a um intervalo e já retornaremos com o Gente que Fala. Antes, e assim, eu não sabia quase nada. Eu sabia ler e escrever. Se me perguntasse alguma coisa de matemática, eu ficava... Assim, eu me sentia muito atrasado. Entrei no Acelera, aprendi a ler, a escrever, um bocado de coisa. Eu sinto vontade de fazer muita coisa. Você fazer conta como sabia, você fazer tudo que eu nem sonhava de aprender. O Acelera Brasil me incentivou muito a estudar, sem querer ser alguém mesmo na vida. Ser famoso também. Agora eu tô estudando, tô feliz da vida. Para ser alguém na vida, tem que estudar. Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet. Se você fez alguma cirurgia antes de 1993, você pode ter contraído hepatite C. Por isso, você precisa fazer o teste.
A hepatite C pode ficar anos sem apresentar sintomas, podendo evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Não corra esse risco. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ele é rápido, seguro e sigiloso. Quanto antes for feito o diagnóstico, melhor. Hepatite C. O teste é o primeiro passo para a cura. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Pode respirar fundo. Agora os ambientes coletivos vão ficar 100% livres de fumaça, como bares, restaurantes e lanchonetes. Você está com Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, sempre com reapresentação 6 horas da tarde. Estamos também na TV Guarulhos, canal 20 OHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Como toda quarta-feira, Dr. Letísio, Dr. Nelson Letísio, que é cirurgião plástico. Dr. Letísio, boa tarde. Boa tarde, Jacopé. Como é que você está? Tudo em ordem? Doutor Letísio, podemos abordar rinoplastia hoje, cirurgia plástica no nariz? Com certeza. Jacopé, antes de mais nada, um abração, Cláudio. Saúde e paz, cara. Saudades. Onde a gente se encontra, hein? A rinoplastia, Jacopé, é uma cirurgia muito associada entre a função e a estética. Você não pode desvincular uma coisa da outra, não deve. Sempre associado. Toda vez que você tem um paciente que chega, não, eu queria levantar um pouquinho a ponta do meu nariz, eu queria estreitar um pouquinho o osso, abaixar um pouco, você deve sempre perguntar, se faz parte de uma consulta da cirurgia, uma rinoplastia. Como é que você respira? Se você respira bem, se não respira, você pratica esporte, não pratica. Então, tudo isso faz parte de um conjunto só, Jacopé. Então, lógico, na avaliação pré-operatória do paciente, além das avaliações cardiológicas, vasculares, laboratoriais, você deve solicitar um raio-x de face, se não suficiente, deve ser solicitada uma tomografia, para que você saiba exatamente como estão os septos, como estão os cornetos, como é que está a respiração desse paciente. Porque realmente o nariz ele não precisa ficar só bonitinho por fora, ele precisa funcionar, Jacopé. E como vocês alguém perguntou que se esse tempo seco, se esse tempo dificulta, realmente dificulta para todo mundo, entende? Porque além da poluição estar mais aflorada, você tem um ar muito seco. E como a mucosa nasal ela deve ficar sempre meio úmida para nos proteger da própria poluição, o ar seco fica mais difícil. Então ele acaba irritando a parede da mucosa, irritando os cornetos, irrita todo o nariz por dentro, então dificulta mais. Porque quem já tem rinite, quem já tem desvio de septo, quem tem hipertrofia de corneto, essa sintomatologia se exacerba. Ou seja, você fica com um quadro piorado da situação. Então, aí mais ainda, a necessidade de uma rinoplastia estética está sempre associada com uma correção interna quando necessário. Doutor Letísio, eu gostaria de entender um aspecto. Quando se fala em rinoplastia, eu posso considerá-la uma cirurgia estética ou uma cirurgia reparadora? Jacopé, desculpa, eu não estou ouvindo direito. Alô? Oi. Sobre rinoplastia, eu gostaria que o senhor esclarecesse se eu posso considerá-la uma cirurgia estética ou uma cirurgia reparadora. Isso que eu expliquei para você, depende do ponto de vista. Se você tem uma laterorrenia, ou seja, um desvio muito acentuado, se você tem uma hipertrofia do corneto muito séria, ela é considerada uma cirurgia reparadora. Ou, em casos de acidentes em que ocorram desvios, em que ocorram fraturas, aí sim você entra numa cirurgia reparadora.
Mas, via de regra, Zancopé, é uma cirurgia mista, associada à parte reparadora, ou seja, a parte funcional com a parte estética. Dr. Nelson Letísio, que é cirurgião plástico e participa conosco todas as quartas-feiras no Gente que Fala. Dr. Letísio, uma boa tarde. Boa tarde, Zancopé. Saúde e paz para todos aí. Um beijão, Cláudio. Conosco hoje o cirurgião plástico Cláudio Roncati, a otorrinolaringologista Flávia Diniz, a fisioterapeuta Vanessa Marques e o cirurgião dentista Sérgio Scalon. Estão aqui conosco nesta edição de Fala. Dr. Roncati, eu quero ir um pouco mais nesse do que o Dr. Letísio esclareceu e até instante o senhor abordou pessoas que chegam com aquele nariz vistoso, né? Eu queria mais detalhes sobre isso, a doutora Flávia também. Né? Porque o Nelson é um grande amigo e, evidentemente, o tempo é curto para você falar sobre tudo, mas esse aspecto do que a pessoa tem de visão do seu próprio corpo é absolutamente fundamental para a cirurgia plástica. Porque eu posso ter, plasticamente falando, um desequilíbrio facial causado pelo nariz e aquilo não está me incomodando absolutamente nada. Então, nenhum cirurgião plástico, nenhum qualquer outro profissional tem o direito de dizer: opere esse nariz aí que está grande, porque aquilo não está incomodando a pessoa. Sim. Então, esse aspecto é fundamental. Outro aspecto que eu acho fundamental, que o Nelson citou pelo tempo também, é o equilíbrio da face, né? Então, não existe aquele cirurgião que fala: todo o nariz eu opero assim, toda a pálpebra eu faço assim. Não, eu tenho que ver dentro daquela face, dentro do equilíbrio, da harmonia daquela face, ver idade do paciente, defeito que tem, né? Função daquele órgão. E a partir daí eu vou bolar dentro das técnicas que já são aí universalmente aceitas o que eu vou usar para corrigir aquilo que é a queixa do paciente. Então, isso é fundamental, viu, Zancopé? Para o bom andamento e para o bom resultado. Não tenho queixa nenhuma, então. Você não tem? Não começa a olhar, você vai ver muito. Toxina botulínica, pelo menos, Zancopé. Aí, quando ele olha com esta visão. Como não olhar? Quando ele coloca essa visão de profissional. Eu acho que foi errada a divisão, entendeu? Colocaram nós dois no lado. Dá um zoom com o nasogeniano, dá uma corrigidinha, né? Ô, Nelson. Pois não, doutor Sérgio, mais próximo, doutor Sérgio, mais próximo. Ô, Nelson, eu preciso ver os dentes dele, né? Olha Pra ver se vai harmonizar com a toxina, né? Perfeitamente. Vanessa, vamos voltar a... Vamos mudar de assunto. Mudar de assunto. Será que ele está com lordose também, Vanessa? Pode causar, Ele chama nós quatro. Eu não quero falar com esse povo. É muito bom. Os cartões de cada um de vocês depois. Deixa eu mudar completamente o assunto. Tá? Gravidez. Já não... Olha, as grávidas, né, a necessidade de exercício. Sim. Mas muitas encaram esse estágio da vida, né, este momento da vida, com a necessidade de ficar bem quietinha. Uhum. Né? E qual é a orientação? Como é que se convence a gestante sobre a necessidade de se movimentar? Vou simplificar. Eu digo que, assim, hoje é bem mais fácil do que, vamos dizer, há 10 anos atrás. Eu sou formada há 11 anos, então há 10 anos atrás, 11 anos, era um pouquinho mais difícil. Hoje a mídia divulga muito, tem muita revista falando sobre exercício na gestação, então é um pouquinho mais fácil a gente convencer. Mas também essa paciente, quando a gente estava conversando do Dr. Google, já chega no seu consultório com tudo que ela pode fazer, o que ela não pode, já chega com uma literatura para discutir com você. Então, é importante a gente ditar o que pode e o que não pode. Ela já chega com um diagnóstico para contrapor ao teu. Eu tenho isso, vou fazer. Com certeza. Ela já chega com tudo. Daí a gente começa a filtrar o que é porque o Google tem tudo, né? Então a gente começa a colocar essa paciente dentro de um universo que eu falo que é o científico, que é o comprovado, e explico para ela a importância. Então hoje em dia, até a gente fala que as gestantes já existem estudos que gestantes que ficam grávidas o maior período no inverno engordam mais, porque comem mais calorias, não tem vontade, qualquer pessoa no inverno não tem vontade de se exercitar. Então, a gente tenta convencer também esse público de grávidas, a gente até tem um perfil, vai passar a maior parte da gravidez no inverno,
Então, a gente tenta pegar mais no pé, porque ela vai tender a engordar mais. E a gente puxa pelo lado assim, o exercício é tanto para a boa forma da gravidez, que a gente fala que não é para ela ficar boa forma, com a barriga sarada. Não é para condicionamento, é para ela não perder tanto esse condicionamento, manter o peso nos níveis ideais, manter o bebê bem, não ter diabetes gestacional, hipertensão. Então, a gente pega um pouquinho por esse lado também. O lado do corpo, que é importante para a mulher, e o lado do bebê. Então, são duas coisas importantes que eu trabalho. A gestação saudável, pelo peso, porque a gente sabe que hoje em dia não precisa comer por 2, que antigamente a gente falava, estou de gêmeos, eu comer por 3. Tem muita gestação gemelar hoje em dia, devido às inseminações artificiais. Então, tem muita gente chegando no meu consultório de gêmeos, de trigêmeos. Então, a gente fala que não pode comer por 2 nem por 3. Então, é nisso que eu tento convencê-las, da boa forma e do bem-estar para o bebê. Doutor Sérgio, o senhor como cirurgião dentista me ocorre aqui, quando a Vanessa faz a explanação dela, chega no consultório com o doutor Google já. Para cirurgião dentista, isso também acontece? Também acontece. Mais próximo, por favor. Também acontece. Eu tive até um caso interessante. Que isso eu é ótimo. Ia fazer uma prótese total para o indivíduo. E a gente combinou depois da viagem dele para os Estados Unidos, né? E ele chegou, falou, eu vi esses dentes, eu gostei muito, então eu comprei, né? Porque lá tem uma facilidade, eu comprei e estou trazendo aqui para você, eu queria que você fizesse a minha prótese com esses dentes que eu trouxe, que eu gostei da cor e do formato. Não tinha nada a ver com ele. É a mesma coisa, um rosto enorme, chegar para você e falar, eu quero um narizinho igual da Jennifer Lopez. Exatamente. Né? Exatamente. Então, eu fui montar, eu precisei provar para ele, né? O contorno, né? O contorno coube ali 8 dentes do que ele tinha trazido para mim. Quando, na realidade, 8 dentes assim, ao todo. E eu teria que pôr muito mais na boca dele, ele só coube aqueles outros. Como é que vai ficar? Você vai ficar com 8 dentes só. Então, essa situação parece ser pela... Você já pensou, vai fazer uma plástica mamária para aumentar as mamas e já traz a prótese para você? Eu já trouxe as duas próteses. Aqui, ó, quero 500 gramas de cada lado. Eu já trouxe. Já trouxe. Cláudio, fiz uma Mas viagem aos compra Estados no Google, Unidos. viu? Mas compra no Google. No Google não, na internet você consegue comprar. Pois é. Doutor Sérgio, há uma discussão, né, sobre o cirurgião dentista solicitar exames. Né? Eu gostaria, a Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, né, ela trabalha em cima dessa informação, defendendo o direito dos senhores solicitarem exames. Eu gostaria que o senhor esclarecesse melhor. Isso aí é um assunto muito polêmico, né? Eu tenho uma formação odontológica 40 anos atrás, mas tenho minha maneira de pensar. Eu acho que cada um no seu quadrado, né? Se você tem a formação, se a escola te dá a formação para ler e interpretar no exame, tudo bem. Mas será que isso ocorre? Não sei. Não adianta chegar no meu consultório e pedir, tudo bem, eu vou fazer uma cirurgia, eu peço um tempo de sangria, um tempo de coagulação, está dentro daquele conhecimento meu. E para que finalidade eu vou pedir um hemograma completo? Eu encaminho ele para o profissional competente se eu estou suspeitando de alguma coisa. Então, é um assunto que fica, assim, uma parte quer, outra parte acha que não deve. A minha opinião pessoal, cada um no seu quadrado. Certo? O que a Vanessa balança? Não, eu concordo. Porque, assim, a gente como profissional não médico, né, fisioterapeuta, odontologia, a gente precisa também dos exames para estar acompanhando o tratamento. Eu trabalho com gestante, então eu trabalho diretamente com obstetra. Então, eu sempre acompanho a gestante com autorização do obstetra, ela me traz os exames para eu ter registrado, mas qualquer coisa assim mais aprofundada, eu só analiso pelo que o médico me falou.
Então, qualquer coisa mais aprofundada, eu ligo para o obstetra, eu faço questão de manter esse contato direto com o médico. Eu acho que trabalhar em equipe é a melhor coisa, porque a comunicação até fica muito mais fácil. Traz segurança para a minha paciente, então ela sabe que eu conversei com a médica dela, que ela sabe o que eu estou fazendo. Então, para mim, eu acho que o trabalho em equipe ele é mais enriquecedor do que ficar brigando de quem pede exame e quem não pede. A minha opinião é essa. Eu acho que ela falou a coisa mais certa, trabalhar em equipe. E eu até lhe digo, ao meu ver, acredito que o Cláudio concorda, não é só o não médico, mas o próprio médico. Hoje em dia nós temos o ortopedista que cuida da mão direita, nós temos o ortopedista que cuida da mão esquerda. E isso não quer dizer que ele é incompetente, isso quer dizer que ele é muito competente na mão direita. Então, assim, eu acho, o que eu vejo é que as pessoas estão querendo pegar tudo e ninguém consegue saber de tudo. Você vê um exame de sangue, desde um hemograma até qualquer leigo consegue ver, porque o laboratório manda a referência. Agora, saber por que está alterado, se aquela alteração é importante ou não é outra história. Eu mesma peço exames e quando eu vejo que está fora, eu digo, eu quero que você procure a endocrinologista. Eu tenho endocrinologista que trabalha comigo. Por quê? Porque ela entende disso daí. Entendeu? Então, assim, eu acho que falta, no Nordeste, na minha terra, eu sou paraibana, diz assim, caldo de galinha e prudência não faz mal para ninguém. Entendeu? E você tem que ter humildade de dizer, isso aqui eu não sei, você faz para mim? Você me ajuda? Entendeu? Eu acho que falta as pessoas saberem que o fato de dizer eu não sei não quer dizer que você é menor, quer dizer que você é tão grandioso que sabe que você não sabe. E está evitando de causar um mal a um ser humano. Doutor Cláudio Roncati, nossa, esses termos aqui são... Como é que é? Criolipólise, né? Eliminar a gordura localizada, esse sistema que vem sendo divulgado, difundido. Eu gostaria que o senhor esclarecesse melhor, né, o que é que as pessoas podem encontrar por aí. Isso eu fico com medo. Né? Já vi, inclusive, informações sobre lipoaspiração, mas não a lipoaspiração estética, mas a lipoaspiração para que se possa gerar célula-tronco. Então, eu fico... Como eu sou leigo, eu posso perguntar o que eu quero. Pode perguntar o que você quiser, perfeitamente. É muito boa a sua colocação, porque dá mais da gente orientar um pouquinho quem está nos ouvindo e nos assistindo, não é? Mas só dando um pitaquinho na anterior, tenho vários pacientes, e queria mandar um abraço aqui para a Maria do Socorro Barbosa, minha anestesista, sei que está ouvindo, há 20 e poucos anos que trabalhamos juntos, não tem um caso meu cirúrgico de hospital que não passe por consulta pré-anestésica com ela, com todos os exames. Se alguma coisa me escapou, ela verá. E citar um outro casinho aqui do menino que veio para operar a orelha de abano. Os exames todos aparentemente normais, nós vimos o coagulograma e suspeitamos de alguma coisa ali. Mandamos para o hemato. Era um síndrome de von Willebrand, que é a ausência de um dos fatores ou dois da coagulação, e esse menino provavelmente poderia sangrar ininterruptamente durante a cirurgia. Então, isso é extremamente importante. Eu adorei a posição do Sérgio, da Vanessa e da Flávia. Acho que é isso mesmo. Bom, lipoaspiração é uma coisa assim que tem uma historinha interessante, né, Zancopé? Porque virou uma moda. Então, o sujeito faz ali no canto, não, deita ali, eu vou fazer para você e tal. E depois viu-se que não era bem assim, que cada quantidade de lipoaspirada tinha uma concentração sanguínea, tinha eletrólitos, etc., e que aquilo podia levar a problemas. Além disto, a famosa embolia gordurosa, que é praticamente incurável. Então, passou a ser, segundo a Associação Médica Brasileira, um procedimento hospitalar. Você tem que fazer lipoaspiração em hospital. Ah, mas doutor, eu sou modelo, estou com essa gordurinha aqui. Aí, se você achar que é interessante para você fazer uma criolipólise, faça a criolipólise, que serve exatamente para isso. Pequenas quantidades de gordura localizada, que não sejam uma lipodistrofia, porque lipodistrofia é o seguinte, é aquela gordura que você adquiriu, às vezes até por síndrome da sanfona, engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece, e aquilo não tem mais como sair, porque a circulação ali ficou tão deficitária que você precisa de algum outro procedimento. Mas a criolipólise, tirando o modismo, não é, Flávia, que eu acho que faz parte da nossa sociedade, né?
É como o Sérgio falou, tem aquele cara que está trabalhando de uma maneira incorreta. O que é que nós vamos fazer? Corretamente realizada, bem feitinha, ela é um procedimento, sim, muito aceitável. Não substitui e não tem nada a ver com lipoaspiração. Lipoaspiração, outro dia nós lipoaspiramos 2,5 litros, 3 litros numa paciente, além de fazer a plástica abdominal, de onde saíram 12 quilos. Então, veja, esses pacientes que fazem a cirurgia, a gastroplastia bariátrica, chamada, para emagrecer, então essa moça já houvera emagrecido 70 quilos no Ancopé. Então, imagina, isso não tem como fazer através de criolipólise, é temerário e totalmente contraindicado. Mas, bem indicado, é o que eu sempre digo, a indicação correta é o primeiro passo para o sucesso da cirurgia em geral, que dirá da plástica, né? Perfeito. Então, é isso. E até eu posso falar assim, eu, como médica e como paciente, eu fui submetida a criolipólise. E assim, eu adorei o resultado. Mas por quê? Porque foi exatamente isso que ele falou. Era uma coisa pequena que eu queria tirar. O que a gente tem visto hoje é assim, o colega, infelizmente, compra um aparelho muito caro e... Tem que usar. Tem que usar. Mas só que não é o tem que usar. Compra Aí um equipamento muito... O valor muito alto. Veio o paciente para mim. Eu não faço cirurgia abdominal, eu não faço. Cláudio, você faz para mim? Vai para lá, ele faz, ele cuida, volta, entendeu? Então, aí é onde está o trabalhar em equipe, que é... Eu acho que você fechou com chave de ouro. Doutora Flávia, Oi. Cirurgia estética de pálpebras ameniza sinais de envelhecimento? Então... Por favor, me dê uma esperança. Por isso que eu disse então. A esperança é a última que morre. Ela até morre, mas é a última. Na realidade, assim, a cirurgia da pálpebra, eu acredito que o Cláudio concorda comigo, é a única cirurgia que todo mundo que está aqui agora, se não tem, terá indicação. Sim. Ponto. Certo? E assim, antigamente... Tá bom, doutor Sérgio. Não, eu já conversei com o Cláudio. Só não acertamos o preço ainda. Antigamente, o que é que a gente esperava? Antigamente, por exemplo, uma pessoa com 60 anos já estava aposentado, quase moribundo, não tinha mais nada para fazer, então deixava cair tudo para fazer uma cirurgia. Hoje em dia, não. Hoje a gente tem visto o quê? O meu pai faleceu com 74 anos e todo mundo diz, nossa, como ele faleceu jovem. E a realidade é essa. Então, hoje a gente não espera que o paciente caia. A gente mantém ele jovem, entendeu? Então, a cirurgia da pálpebra, eu particularmente, eu gosto. É uma cirurgia que é mais tranquila. Toda cirurgia tem risco. Toda. Eu sou totalmente contra quando o paciente diz, não, mas fulaninho disse que não tem risco. Tem. Toda ela tem. Porém, é uma cirurgia que é gostosa de fazer. O resultado, a satisfação do paciente, quando ele não quer que a cicatriz fique exatamente no mesmo milímetro que a outra, né? Que às vezes ele quer. Mas, assim, é um resultado de satisfação e que realmente rejuvenesce. Usa termos maravilhosos. É gostosa de fazer. Para quem? Para você ou para o paciente? Para os dois. Para os dois. Pode ter certeza. Porque assim, sabe, eu não sei se o Cláudio concorda comigo, mas uma das cirurgias que eu particularmente mais gosto de fazer é a otoplastia. É a cirurgia a correção da orelha de abano. Porque o paciente que tem a orelha de abano, ele não está preocupado se a orelha está bonita, ele quer que a orelha cole, entendeu? A gente é que quer que fique bonita. Então, a grande maioria das vezes, o paciente está feliz. É diferente até do nariz, que o paciente está com o nariz lindo, mas ele diz, mas aqui esse buraquinho está diferente desse buraquinho. Ele fica olhando o tempo todo e fica comparando. Então, quando a gente fala é gostoso de fazer, é porque a cirurgia é tranquila e o resultado é mais previsível, digamos assim. Doutora Flávia Diniz, tem uma forma de entrar em contato direto com a senhora? Site? Tem pelo site lá no nosso da clínica, www.clinicafacial.com.br, pelo meu e-mail direto, flavia@clinicafacial.com.br, ou pelo telefone 011 3251 2251. Grato por ter vindo ao Gente que Fala. Muito obrigada pelo convite. Vanessa Marques, diretora da Dona Físio, Dona com 2 D's. Dos 2 D's. Um endereço, uma forma de entrar em contato. Meu e-mail é o site www.donafisio.com. Telefone é DDD 11 942 10 80 45
e o e-mail, contato@donafisio.com.br. Sempre lembrando que esse Dona tem 2 N's. Isso, só queria aproveitar e fazer um convite bem rapidinho, que esse sábado é comemorado o Dia da Gestante, e a gente está no 4º ano do evento, então eu queria convidar para quem é gestante estar participando com a gente. Vai ser na Rua Itapetí, número 141, entrada franca. A gente só faz o pedido de um pacote de fralda, um lencinho umedecido, que a gente reverte para uma ONG que cuida de mamães com bebês com necessidade. Então, as inscrições são feitas no e-mail contato@giselemonteiro.com.br. Grato por ter vindo ao nosso Obrigada Gente pelo que Fala. convite. Dr. Sérgio Scalon, obrigado mais uma vez pela tua gentileza de aceitar o nosso convite. Um prazer sempre estar com você, né? Dr. Cláudio Roncati, obrigado por obrigado. ter vindo. E não perguntarei mais se eu preciso... O que precisa fazer? Posso dizer uma coisa aqui, muito honestamente, para quem está ouvindo e para quem está nos vendo? Equilíbrio facial é uma coisa que você não adquire durante a vida. Ela nasce com você. E esse garoto aqui ao meu lado está totalmente equilibrado. O senhor é muito gentil, agradeço. Dentro do seu balzaquianismo, viu, meu amigo? Então, fique feliz com isso, porque você está muito bem. Um grande abraço e muito obrigado mais uma vez. Gente que Fala tem na direção-geral o jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Esquiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.